noite. Boa noite. Que bom que estamos aqui no melhor lugar do mundo, né? Ontem eu estava escalada, né, para pregar, mas eu não me senti bem. Tive que ir para casa, ainda não estou 100% não, mas para a glória do Senhor estou aqui de pé. E hoje nós vamos falar de justiça. E aí quando eu fiz um momento lá com as crianças, com os adolescentes, e aí eu perguntei para eles, para você, quem é Deus? E para cada um, Deus vai ser algo. Vai ser um sentimento, vai representar um encontro que você teve com Ele, né? E aí, teve gente que falou vida, esperança, paz, alegria, amor. E aí, quando a gente pensa em Deus de amor, vem logo o que é ao nosso coração e à nossa mente. Ele é um Deus de amor, porém é um Deus de justiça. E muitos pensam que Deus, Ele é metade amor, metade justiça. Alguém pensa assim também? Esqueci teu nome. Eu só vou de gravar, mas eu lembro das pessoas, mas esqueço o nome. Márcia. Deus é totalmente amor e totalmente justiça. Amém, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa que a gente considera injustiça. E o que é que vê no nosso coração? Se eu pudesse interferir, eu iria agir dessa maneira. Interessante que é uma história de um homem que ele morava num lugar na Europa. E aí ele foi escolhido dentro da sociedade e começaram a vigiar esse homem 24 horas. E ele inicialmente não sabia. E chegou um momento que ele começou a perceber. Ele sentiu que ele estava sendo vigiado. E aí ele ficava todo desconfiado, né? A todo momento. Olhando para todo lado, se sentindo visto. Às vezes você se sente assim, observado. Quem se sente assim em algum momento? Ninguém. Que bom. Edson, você se sente assim às vezes? Gente, tem uma coisa para falar para vocês. Estamos sendo observados 24 horas. Amém ou misericórdia? Gente, estamos sendo observados pelos anjos do céu. Milhares e milhares de anjos estão observando o nosso dia a dia. Sabe por quê? Há uma experiência que nós conhecemos, que é o quê? O projeto da salvação. Um encontro com Deus. E temos essa oportunidade. Mas aí essa experiência é uma experiência diária. E aí quando a gente fala de Deus, Deus tem muitos atributos. Tem atributos que são comunicáveis e atributos incomunicáveis. Você sabia disso? Ou não? Tem alguns atributos que eu não conhecia. Eu trouxe aqui 2 atributos que são incomunicáveis, porém são atributos divinos. Um atributo é a transcendência, ou seja, a autoexistência de Deus. Você já se perguntou de onde surgiu Deus? Quem fez Deus? Deus é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele é independente e infinitamente exaltado sobre a natureza. Ou seja, não é limitado por ela. Nós somos limitados pela natureza. Deus não. Ele é transcendental. Deus também, Ele tem um atributo chamado imanência, que Ele não está como espectador da sua vida, como os anjos. Os anjos estão sendo espectador da sua vida, ou seja, Ele está ali assistindo. Deus está como, gente,
Alguém sabe? Ele está conduzindo. Até coisas que acontecem na nossa vida, Deus transforma o quê? Coisas ruins em bênçãos. Quem já percebeu isso? Uma forma de crescer, uma forma de aprender um pouco mais, mas a gente crê nesse atributo de Deus, não é? A imprudência de Deus, ou seja, Deus conduzindo toda a sua vida. Isso nos faz analisar os atributos comunicáveis de Deus. Alguém poderia me ajudar? Tem gente lá atrás que está com sono, porque estava lá no Caleb, né? Está aí abrindo a boca, viu? Mas eu não vou deixar ninguém dormir. Tem gente que está aqui, colocando a cabeça meio que de lado. Eu não vou deixar vocês dormirem, tá? Então vejam só. Vocês vão participar comigo falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Quem pode me dizer? Atributos comunicáveis são aqueles que Ele vai ter com você, um relacionamento, tá certo? Ele vai comunicar diretamente a você, ou a sua família, seus filhos, ok? Vamos lá? A Bíblia. Ok. O atributo de Deus, um deles eu falei aqui, na verdade dois. Um seria amor, o outro seria justiça. Algum outro atributo que vocês lembram que Deus possui? Misericórdia é um dos atributos de Deus. Alguém sabe mais algum outro? Veracidade. Muito bem. Saber, glória. Esse aí a gente já falou aqui, que foi o amor, Cecília. Santidade, liberdade, paz. Então, esses são os atributos comunicáveis. Mas hoje eu trouxe um atributo que eu já falei aqui: justiça. E isso alegra você, sim ou não? A gente vê tanta coisa, né? Acontecendo. A gente vê o quê? Violência, doença, não é? O que mais? Separação, aborto, tanta coisa, né? E a gente fica se perguntando: e aí? O que é justo? Quem é que já se perguntou isso aí? Deus é justo. Deus é o padrão final de justiça. Então vejam só, Deus, Ele é a própria justiça. E eu pergunto a você, o que é justiça? Justiça é o que está em conformidade com o que é reto. É o que está em conformidade com a lei. Porque a lei é boa e justa. Ok? Então, esse conceito bíblico, teologicamente falando, ele é chamado de retidão de Deus. Ou seja, o fato de ele agir de maneira reta e justa. Ok? Então vejam só, por toda a Bíblia a gente vê o que? Deus agindo com justiça e revoltado com as injustiças. Porque na Bíblia a gente vê muito pecado, a gente vê muita coisa injusta. E aí a gente fica estudando ali, né, aquelas histórias bíblicas, e a gente vai se questionando ali aonde vai ser o momento em que aquela pessoa vai ser punida ou não. A gente tem esse sentimento de aquela pessoa que está fazendo algo errado, contrário à vontade de Deus, vai chegar um momento que ele vai ser punido, porque a gente quer tomar essa atitude de ir lá e punir, né? Você está fazendo errado. Mas aí a gente tem que crer na justiça de Deus.
falar sobre aspectos da justiça de Deus. Existe a justiça interna. No caso, existem dois aspectos da justiça. A justiça interna, que em seu caráter Deus é absolutamente justo. Ou seja, Ele não é justo porque Ele pratica a justiça. Ele pratica a justiça porque Ele é justo. E tem a justiça externa, que diz respeito ao que Deus faz por ser justo. Ele faz o que é reto. E aí, quando estava estudando esse tema da justiça, eu parei assim e disse: e é assim, mas a gente, internamente, a gente sabe que é assim. E aí a gente vai falar sobre a justiça remunerativa. E aí, gente? Você imagina aí você ser pago por você ser justo. Muitas vezes as pessoas analisam, sabe o quê? Quem é justo é visto como o quê? Às vezes bobo, né? Aquela pessoa teve a oportunidade de se dar bem e aí não fez. Mas diante de Deus ele está sendo justo. Então vejam só, Deus recompensa assim homens e anjos que são justos, que andam em retidão. Muitas vezes a gente vê que as pessoas nos tratam injustamente, mas Deus vê. Deus está vendo a nossa forma de agir, a nossa forma de andar, os nossos sentimentos. Ele vê as intenções do nosso coração. Então, a retidão, ela também é chamada, no caso essa recompensa remunerativa, ela também é chamada de amor divino. E aí agora a gente vai para a Bíblia, para a gente aprender os versos que falam sobre isso, tá certo? Porque a gente tem que lutar com o quê? Com a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente se sentir injustiçado, a Bíblia ela vai nos fortalecer. E ela vai fazer com que a gente olhe, não para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente olhe para Cristo e diga assim: Senhor, é tão bom crer em Ti porque o Senhor é justo. O Senhor pratica a justiça. E nós cremos na justiça do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Eu acho que eu vou dividir aqui. Vamos dividir, feito a gente sempre faz, né? É bom assim, né? Porque ninguém fica com sono. Vamos lá? Cecília, lê Lucas 17, verso 10. Mas aí vocês também podem ler, viu, gente? Vamos ver. Manu, 1 Coríntios 4, verso 7. Tiffany, Romanos 1, verso 32. Douglas, eu sei que tu sabe que tu gosta de ler, né? Romanos 12, 19. Está se lendo 2 Tessalonicenses, versículo 1. E aí, gente, a gente agora vai falar um pouco sobre a justiça remunerativa. Vamos lá? Lucas 17, verso 10. Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos
que vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Ou seja, há pessoas que dizem assim: eu sigo os mandamentos, eu faço a vontade de Deus, então eu mereço as bênçãos de Deus. É assim que Deus quer que a gente haja? E algumas vezes eu já vi algumas pessoas dizerem assim: reclame a Deus o seu direito, diga: Senhor, eu faço, eu tenho direito. Quem somos nós para exigirmos de Deus? E aí? Inclusive, quando aconteceu o momento em que Jó foi lá falar com Deus, ele disse: quem és tu para questionar? Quem são essas pessoas para questionar? Eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Nós não devemos nos exaltar ou nos acharmos merecedores por fazer a vontade do Senhor. Em 1 Coríntios 4, verso 7, diz aí, Manu, o que é que tem? Pois quem é que te faz sobressair? Porque tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, gente, isso aí é uma repreensão para aquelas pessoas que fazem e ficam se gloriando. Quando a gente faz o que está escrito na Bíblia, a gente faz o que Deus quer que a gente faça, mas é porque Ele nos ama e Ele sabe que ali aquele caminho é o melhor para nós. E na maioria das vezes, quando Ele diz: filho, faz dessa forma, filho, faz desse jeito, filho, segue por esse caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe que se a gente ajudar o próximo, a gente vai entender que a gente não é sozinho, que a gente serve para alguma coisa. Imagina você viver aqui no mundo e não poder ajudar ninguém. Seríamos inúteis. Nós somos melhores que alguém? Não. Dependemos uns dos outros. E isso é uma forma da gente ser justo. Então, muitas vezes Deus nos chama a atenção. Não devemos nos vangloriar, porque se estamos aqui, estamos porque Deus permitiu estarmos aqui. Nós tivemos acesso à sabedoria de Deus, então não devemos guardar para nós. Temos acesso aos mantimentos que Deus trouxe às nossas mãos, que nós possamos fazer algo com isso, ajudar alguém que precisa. Então, tem um escritor que explica, chamado Lois Beckhoff. Ele explica as recompensas que Deus concede às suas criaturas são fruto da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por ele. Teologia Sistemática, 1949. Ou seja, Deus, Ele concede a nós graça, sempre, em todos os sentidos. Desde a sua morte na cruz para nos salvar, até a oportunidade que Ele nos dá de ter contato com pessoas que precisam de nós e a gente poder ser canal de bênçãos. Então, tudo é permitido por Deus. Então, vejam só, não merecemos intrinsecamente a recompensa de Deus, mas somos merecedores de quê? De todo o castigo que chega a nós. Por quê? Nós somos frutos do pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. E o nosso coração é propenso ao quê? Ao que é mal. Só fazemos algo de bom por meio do Espírito Santo e através de Cristo Jesus. Se a recompensa, se a justiça remunerativa é uma recompensa para os justos, também existe a justiça retributiva. E aí? Que justiça é essa? Quem poderia me ajudar aí? Falamos dos justos, que recebem de Deus recompensa. E a retributiva? Alguém poderia falar o que significa?
Ninguém? Nada declarado? Seria aquela justiça que traz consequências, ou seja, castigos aos que andam na transgressão da lei. Vamos ler? Romanos 1:32. Quem ficou com esse verso pode ler, tá? Muito bem. E aí, minha gente? O que tinha para nós? Todo mundo já sabe, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passivos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam o que assim procede. Então, gente, é dito, aquele que pratica a injustiça, ou aquele que é conivente, ou seja, ai daquele que diga que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Deus está bem atento e Ele é justo. Não devemos agir dessa maneira, porque Ele já sabe a sentença de Deus. É o que? Morte. Né? E é o que todos nós merecemos, porque não recebemos isso. Pela graça e misericórdia de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos a Romanos 12, verso 19. Meus queridos irmãos, nunca se fique de ninguém, pelo contrário, desde que seja Deus que deu caminho, coisas que por esse agrado a Deus. Eu me ligarei e acertarei com aquele que ele. Vejam só, lembram que eu falei inicialmente? Muitas vezes, quando nos deparamos com a injustiça, o que vem ao nosso coração de tomarmos uma atitude, né, Márcia? Tem tanta coisa que acontece que a gente fala, eu queria estar ali para fazer alguma coisa. E aí, vê o que Romanos 12, 19 diz aí, o que Douglas leu, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, diante do que vier a você como injustiça, quer chorar, chore. Quer gritar, grite. Na faculdade, a gente falava do juiz esperneante. E muitas vezes você não podia fazer muita coisa, né? Então você ficava só esperneando ali com raiva, querendo tomar uma atitude e fazer alguma coisa. E aí é aquele tipo de coisa. Deus, ele não vai cobrar de você que você não tenha sentimento nenhum. Porque tem coisas que você se ira, tem coisas que você se revolta, que não entra na sua natureza. Mas aí ele diz que a vingança cabe a ele. E quando vai ser esse dia? No dia do juízo, minha gente. Deus diz, todo olho verá. E uns o verão para quê? Para a vida eterna. E outros para o quê? Para a morte eterna. Gente, Deus é justo. E isso deve nos alegrar. Mas devemos estar bem atentos para que nós não sejamos injustos. Porque, minha gente, você que representa o nome do Senhor, você tem um peso grande, enorme. Você é um representante. Seja justo na sua vida, no seu andar, no seu falar. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O interessante
que a gente pode ver aqui. Vamos agora para o Salmo 50. Salmo 50, do verso 3 ao verso 6. Vamos ver aqui. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Todo mundo encontrou? Perante ele arde o fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus é quem julga. Então veja que maravilha sermos julgados por Deus, né? E vamos aí para o Salmo 96, verso, deixa eu ver aqui. Salmo 96, verso 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consolando sua fidelidade. Vamos agora para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, que diz: todos encontraram? Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. E para finalizarmos, vamos para Daniel 7, verso 9 e 10. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Continue olhando até que foram postos nos tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Como é maravilhoso saber que temos o nosso Deus e que Ele está disposto a abrir o livro naquele grande dia, no tribunal. E toda a obra será vista. Então, irmãos, está dado o recado, que possamos ser justos como justo é Deus. Porque Ele ama a justiça. E Ele recompensará a todos, porque agem com justiça e retidão. E os injustos receberão o castigo juntamente com os ímpios. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos buscar cada dia mais a palavra de Deus, que ela nos mostra como agir com amor e com justiça. Que Deus seja louvado e que a cada dia nós possamos, através das nossas atitudes, mostrar que Deus é Deus de justiça e que Deus é um Deus de amor. Para finalizar, eu vou dizer um verso que eu acho que eu marquei aqui, gente, que eu acho importante. Vamos ver aqui se eu encontro.
mas eu acho que eu não vou encontrar não. Mas que diz assim, ó: todo homem dará conta de palavras frívolas. Que nós possamos, nas nossas conversações, ser justos. Tomamos cuidado com a nossa língua, porque nós devemos falar de maneira reta. Muitas vezes nós erramos no nosso falar, não expressamos nem amor, nem justiça. E isso vai ser cobrado no grande dia do Senhor. As palavras frívolas podem ter resultados destruidores, podem destruir a salvação de muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos agir com amor e com justiça, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para cantar o hino, para louvar o nosso Deus. Lamentavelmente, na palavra do Senhor diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus, ela é uma prova do verdadeiro amor. Que nós possamos estar firmes na justiça de Deus. Oremos. Querido Deus maravilhoso Pai, estamos felizes, Senhor, porque somos um povo que pertencemos a um Deus de amor e de justiça. Queremos a cada dia, Senhor, amar o nosso irmão, amar a Ti, mas também sermos justos, Senhor. Nos orienta, Pai, nos dá sabedoria, nos capacita, para que possamos, Senhor, ser um povo justo. Que nós possamos, Pai, Te representar aonde chegarmos, Senhor. Que as pessoas possam ver-nos como pessoas que praticam a justiça, que falam com justiça, que andam na justiça. Senhor Deus, queremos Te clamar, Senhor, que a injustiça seja retirada do nosso meio, Pai. Que o falar o injusto, a maneira de falar injustamente, seja retirada da nossa boca e do nosso coração. E se nós, Senhor, quisermos ter a atitude injusta com qualquer uma das pessoas, Pai, nos impede, porque queremos ser a cada dia, Senhor, representantes Teus. E a injustiça não Te representa. Que nós possamos a cada dia buscar a justiça, porque esse atributo, essa atitude demonstra amor e o Teu verdadeiro caráter, Pai. Que a cada dia nós possamos buscar um caráter próximo ao Teu caráter, Senhor. Que nós possamos ser imitadores de Ti, Pai, a cada dia. Esses são os desejos do nosso coração. Pois hoje, Senhor, o Senhor me colocou representando esse povo que está aqui presente. E eu clamo a Ti, Pai, que nossas atitudes sejam de justiça. A cada dia nós possamos compreender que estamos sendo observados. E tudo que fazemos, Pai, está sendo registrado no livro que vai ser aberto no grande dia do juízo. Esses são os favores, Pai, que nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém.